Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, vamos dar início agora ao nosso capítulo 13, Função polinomial do primeiro grau. Essa aula é destinada a todos os alunos do nono ano. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês agora o nosso material didático. Então vamos lá, ó. Então tá lá, ó, capítulo 13, função polinomial do primeiro grau. Pessoal, nós iremos dar uma olhada nas noções iniciais sobre função, tá bom? Então, esse assunto ele vai ser aprofundado para vocês no ensino médio, mas vale a pena a gente já começar, né? Passando para vocês as noções elementares, tudo bem? Então vamos lá, só para a gente recapitular, no capítulo, logo no início, né, do ano, no capítulo 1, a gente já começou a mostrar para vocês um pouquinho da variação de grandeza. Já começamos a discutir com vocês aquela ideia, né, de variação linear, tudo bem? E aí o que tem a ver, né, aquele estudo inicial com o estudo que a gente vai propor agora? É o seguinte, pessoal, existe uma relação, né, entre entre dois números, né, na verdade. E aí essa relação recebe o nome de função. Tá legal? Então vamos lá. O problema, né, o nosso material didático, ele traz para a gente aqui uma seguinte discussão. Ele fala assim, ó, assim, ele dá o seguinte exemplo. Ele fala que em uma prova, né, de 20 questões, Fernanda respondeu, né, a essas 20 questões e cada questão que ela acerta, ela ganha meio ponto, certo? E aí ele constrói ali para gente uma tabela. Olha lá a tabela. O T representa o total de questões corretas. Então, ela pode ter acertado de 0 a 20. E N representa a nota. Essa nota, ela depende da quantidade de questões que foram acertadas. Por exemplo, se ela acertou 2 questões, ela ganha 1 ponto. Se acertou 4 questões, ganha 2 pontos. Se ela acertar as 20 questões, ela vai ganhar 10 pontos. Tudo bem? Então, note que existe uma relação entre a quantidade de questões que acerta em relação à nota obtida. Essa relação, pessoal, vai receber o nome de função. Tudo bem? Então, vamos lá. Na tabela, né, a tabela ela mostra que a nota é dada em função do número de questões respondidas corretamente, estabelecendo uma relação. Tá legal? Essa situação, pessoal, também pode ser mostrada por meio de gráfico. Olha lá o gráfico. Note que o gráfico ele varia ali no eixo X de 0 a 20 e no eixo Y ele está variando de 0 a 10. Por que de 0 a 10 e por que de 0 a 20? Bom, no máximo, a pessoa pode acertar 20 questões. E no máximo, a pessoa pode tirar 10 pontos. E aí você tem marcado, né, com as bolinhas verdes todos os pontos que o aluno vai tirar, dependendo do número de questões que ele acerta. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Suponha que ele tenha acertado 18 questões das 20. Aí a gente vai lá, ó, sobe aqui de maneira perpendicular, chega na bolinha verde, anda lá na lateral e a gente vai encontrar que o aluno tirou 9. Então, se ele acerta 18, ele tira 9. Tudo bem? Note que esses eixos eles estão indicados, olha lá, número de acertos e no eixo vertical está escrito nota N. Essa relação é a relação entre o número de acertos e a nota. Foi?
Então vamos lá, pessoal. Continuando, a gente ainda pode escrever, né, uma sentença matemática para expressar o que está acontecendo. A gente chama essa sentença de matemática de fórmula. Olha lá, podemos da mesma forma escrever uma fórmula que associe n com t. Então o n, que é a nota, vai ser igual a 0,5 vezes t. O t para a gente seria a variável. Por quê? Vai depender, né, de quanto o aluno tirou, de quantas questões ele acertou. Então o t ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 até 20, certo? E o valor da nota, ela depende do valor de t. Eu só consigo saber a nota se antes eu souber o valor de t. Tudo bem? Então essa sentença também pode ser escrita dessa maneira, a maneira que é usada para representar funções. Ó. F de t é igual a 0,5 vezes t. Observe que o que aconteceu? A gente trocou simplesmente o n por f de t. Assim, o t, se o t for 8, né? Então a gente vai fazer o seguinte cálculo. F de 8 é igual a 0,5 vezes 8. Ou seja, f de 8 é igual a 4. Portanto, a nota é 4. Então, para quem acerta 8 questões, a nota é 4. Tá legal? Agora vamos ver os termos, né, da função, o nome das coisas, para ficar fácil. Então, olha só, variáveis da função. Então, no exemplo mostrado, a variável dependente, né, é porque ela depende de outro valor. No exemplo da avaliação, é a variável n, pois a nota depende, né, ou seja, está em função do número de acertos. Variável independente, ou seja, não depende de qualquer outro valor. Então, o que não depende de qualquer outro valor é justamente o t, né? O que está representando o número de questões que a Fernanda pode ter acertado. Tá? Em função, há 3 conjuntos para a gente frisar bem. Então, ó, domínio, contradomínio e imagem. Temos que ter pleno conhecimento a respeito desses 3 conjuntos. Tá? Domínio, no nosso exemplo, são todos os valores que o t, né, que o t pode assumir. Então, o domínio de f, a gente fala domínio da função 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 20, ou seja, todos os valores do eixo x. Tá? Contradomínio são todos os resultados possíveis. Então, seria aquela nossa segunda coluna da tabela. Ou seja, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, até o 10. São todos os resultados possíveis. Tá legal? Então, a gente já conhece o que é domínio e o que é contradomínio. Imagem, pessoal. Imagem é o resultado de verdade, aquele resultado que vai ser obtido, né, e vai estar associado àquele valor que aconteceu de verdade. Ou seja, se o aluno tirou 8, né, 8 questões certas, então ele vai receber nota 4. Então, 4 é a imagem do 8. Por exemplo, se ele acertou 20, ele vai tirar, então 10 é a imagem do 20. E assim sucessivamente. Neste caso específico, a gente vai verificar que o conjunto imagem tem os mesmos elementos que o conjunto contradomínio. Mas isso, pessoal, não é comum, tá bom? Existem situações em que o conjunto imagem é menor que o conjunto contradomínio, tá? Isso a gente vai ver mais à frente, tá bom? Bom, então tá aqui, ó. Importante, em uma função, cada elemento do domínio deve ser associado a um único elemento do contradomínio. Essa informação, pessoal, ela é muito importante, tá? Então, sugiro que você destaque no seu livro essa informação. Então, ó, passa o marca-texto lá na palavra importante, para você, quando bater o olho no seu material, saber que precisa ler isso com atenção, tá bom? Então, olha lá, de fato, cada valor t, ou seja, a quantidade de acertos, define um único valor da nota.
Tudo bem? Então vamos ver um outro exemplo? Esse exemplo agora ele vai falar do perímetro de um triângulo equilátero. Nós aprendemos que triângulo equilátero é triângulo que possui todos os lados iguais. Portanto, a fórmula que eu posso criar para representar o perímetro seria y igual a 3 vezes x. Y vai indicar o perímetro e x vai indicar a medida do lado. Eu estou multiplicando por 3 porque os três lados têm a mesma medida, já que é um triângulo equilátero. Tudo bem? E além disso, a gente pode escrever usando a simbologia de função, que é f de x. E aí a gente escreve f de x igual a 3x. Tudo bem? Bom, e aí o que acontece? Dependendo do domínio, nós teremos os valores diferentes para perímetro. Note que o domínio da função, colocada aqui como exemplo, é 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, se o x for 1, o que acontece? Eu calculo f de 1. Vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, 3 é a imagem de 1. Se o x for 2, f de 2 vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, 6 é a imagem do 2. Se o x for 3, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 é a imagem do 3. E assim sucessivamente, pessoal. Vai depender do valor que eu colocar para representar o domínio. No caso, se o meu número no domínio é 5, então se eu fosse calcular f de 5, seria 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, 15 é a imagem de 5. Tudo bem? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, olha só. Com base nesses cálculos, temos os conjuntos seguintes. Conjunto dos valores indicam uma medida dada em certa unidade. No caso do contradomínio, seria 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente. Esse é o contradomínio, ou seja, todos os múltiplos de 3, né? Já que a função ela é dada 3 vezes x. Como eu não posso usar, né, por exemplo, x igual a 0, né, porque não tem triângulo de medida zero, e a gente só está utilizando números inteiros, então eu posso usar inteiros positivos, né? Vale lembrar. Então eu posso usar 1, 2, 3, 4, e aí eu tenho os múltiplos de 3. Esse seria o meu contradomínio. E o que seria a minha imagem? Justamente os valores que estão associados ao número 1, ao número 2, ao número 3, ao número 4 e ao número 5. Que seria 3, 6, 9, 12 e 15. Tudo bem? É interessante você perceber que o conjunto imagem ele está contido, ou seja, está dentro do conjunto contradomínio. Tudo bem? Bom, pessoal, esse assunto é um assunto que ainda vai ser aprofundado para vocês, tá? Vale a pena dizer o seguinte, que essa ideia que a gente acabou de apresentar, né, que representa ali o perímetro do triângulo, é dado, o perímetro, na verdade, ele é dado em função da medida do lado do triângulo, certo? Conforme a gente aumenta a medida do lado do triângulo, a gente aumenta o nosso perímetro, tá legal? Então esse assunto ele vai ser aprofundado no ensino médio. Nesse momento nós estamos somente dando uma olhada ali nas noções elementares, né? Nas coisas, nos assuntos iniciais sobre esse assunto. Tá legal? Pessoal, então vou ficar por aqui. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau.